Vamos lá, gente, 10 horas e 47 minutos. Vamos retomando aqui, então, a sequência da aula. Eu vou passar aqui a palavra para o Jael, que vai introduzir o tema da obra da Hannah Arendt, então, no contexto aí do pós-Segunda Guerra Mundial. Jael, tá a postos? Professor, Sim, Sim, Jackson. posso fazer só uma consideração e fazer uma pergunta ali da explicação do professor que terminou ali, quando o professor citou aquele exemplo dos meninos do tráfico ali, eu me lembrei também de uma questão e daí eu queria perguntar, se for possível. Sim, claro, claro. Tá, Conta. voltando lá à questão ali do existencialismo, da náusea, da existência, principalmente o ser e o tempo ali, o exemplo que o professor deu falando dos meninos que nascem, vivem em meio ao tráfico, como que eles têm uma perspectiva de vida muito mais curta, né? E dentro dessa perspectiva eu li também já que eles vivem uma vida muito acelerada. Então eles bebem cedo, eles fazem sexo cedo, eles usam droga cedo, porque eles veem pessoas de 18, 19 anos morrendo, várias pessoas ao redor deles. Então eles percebem, se eu não aproveitar a vida, logo posso ser eu uma vítima, seja do tráfico, seja um próprio morador de comunidade, né? Que a gente vê quantas vezes que estavam indo para a escola, estavam voltando do trabalho e acabam sendo vitimados pela essa violência urbana que existe no contexto deles, né? E então, como que eles fazem essas escolhas dele entre ter uma vida autêntica ou ser na massa? Que eu imagino que a massa seria aquele cara trabalhador que vive uma vida mais lenta, mas trabalhando todo dia, voltando de bicicleta para o morro, ou eles olharem, por exemplo, para uma pessoa que está no tráfico, que consegue dinheiro, consegue às vezes um carro, alguma coisa rápida, né? Essa questão da autenticidade das decisões deles entre ser da massa e não ser da massa, se elas estariam naquele conceito do Heidegger de você agir da tua própria autenticidade pensando num todo, e daí como a gente poderia julgar essas escolhas deles, né, entre autênticas ou inautênticas, dada a condição e a própria expectativa de tempo da vida dessas pessoas, né? Não sei se o professor pode fazer alguma consideração sobre isso. Ou também, professor, considerando o universalismo, né, que a gente pensou antes, seria possível estabelecer, por exemplo, ou decisões que tornariam uma vida autêntica para todo mundo? Ah, eles estão fora de um padrão, ou quem está fora de um padrão de decisão autêntica? Teria um padrão? Então, Jackson, na medida que tu falavas aí, e até eu comentei um pouco sobre essa situação dos meninos do tráfico, porque foi uma situação que eu, de certa forma, vivenciei de uma forma bem próxima, né? O Jael falava antes dos meus idos tempos de seminarista, né? Durante a faculdade de filosofia, eu fiz minha faculdade de filosofia lá em Brusque, Santa Catarina, e, e no período, nos finais de semana nós fazíamos pastoral nas comunidades. A atividade pastoral é uma atividade de você ir para dentro de uma comunidade, conviver com a comunidade, acompanhar esta comunidade, né? E dos 3 anos que eu passei em Brusque, 2 anos eu fiz pastoral numa das comunidades mais pobres de Blumenau, que é uma cidade vizinha, né? Que é vizinha a Brusque. E acompanhei de perto assim essa situação, né? A comunidade que eu trabalhava ficava exatamente num morro e nesse morro, assim, uma pobreza bastante grande. O primeiro contato que eu tive, o primeiro lugar que eu pisei lá foi quando o ônibus circular me largou na frente da escola da comunidade. E é uma experiência que eu nunca esqueço, né? Porque eu caí de paraquedas lá, assim, alguém precisava me receber, e combinou de estar lá no momento que eu chegaria e não estava. E aí eu tive que meio que me deslocar lá no primeiro momento sem muito suporte, né? E eu cruzei por dentro do campinho que ficava ao lado da escola e nesse momento aí tava o pessoal do tráfico tava brincando lá no campo, né? E aí o pessoal assim já começou a me espreitar por dentro da comunidade e foi uma coisa que com o tempo eu
foi uma das coisas mais sólidas, assim, que eu pude vivenciar, experimentar na vida, foram esses 2 anos de acompanhamento com o grupo de jovens que a gente criou lá e poder acompanhar, né? Nós tivemos situações, só para ter uma ideia do que a gente está falando, nós tivemos situações da polícia bater em reunião de grupo de jovens e tirar de dentro do grupo de jovens um menino lá que estava envolvido com roubo de carros e levar preso, né? Um menino já um jovem, né? Uma pessoa de maior e chegou a acontecer coisas desse tipo, né? Mas assim, para tentar dialogar um pouco as questões que tu traz, né? Eu vejo que não há muito outro caminho a não ser apostar. Eu ainda aposto muito na educação, né? Eu acho que é por isso que a gente decide viver uma vida inteira dentro da educação. E eu não sei se nós teríamos mecanismos de garantir para todo mundo o direito de pensar um projeto pessoal de vida, mas, por exemplo, eu te devolveria com uma outra pergunta, né? A pergunta é: quando é que a gente vê as nossas escolas trabalharem com a noção de projeto pessoal de vida como talvez um elemento articulador dos conteúdos e da própria formação que a escola básica oferece? Não vê. Quando é que a gente vê a universidade, a educação superior, que daí o funil já é bem mais estreito, né? Bem menor. Mas mesmo na educação superior, quando é que a gente vê a educação superior se preocupando com o tema do projeto pessoal de vida, né? O que nós vemos é a nossa universidade, e aí até a nossa universidade, a UFES, né? Não problematiza essas coisas, né? No máximo, assim, há uma grande pressão para formar profissionais, né? Dar uma formação profissional para as pessoas, como se todo o resto na vida delas depois tivesse resolvido, né? Não é incomum a gente encontrar, por exemplo, em estudantes das nossas graduações aqui que estão fazendo um curso X ou Y, não porque representa uma escolha genuína da pessoa, né? Mas é porque o pai quer, porque a mãe quer, ou porque essa profissão A ou B, ela tem vamos dizer, um apelo, um status social diferenciado, né? Então, eu não sei se dialogo com as questões, com os pontos centrais das tuas inquietações, das tuas preocupações, mas eu vejo que a gente precisa continuar insistindo na educação, né, no papel formativo da educação, como uma possibilidade de produzirmos essas possibilidades, né? Porque, a rigor, eu acho que é direito das pessoas escolher viver uma vida inautêntica, né? Mas as pessoas, pelo menos, elas precisam ter essa possibilidade de escolha, né? De se confrontar com os dilemas de viver uma vida autêntica e aí com todas as dificuldades de fazer isso, né? O Nietzsche, lembra do fragmento que a gente começou a falar hoje sobre o Nietzsche? O Nietzsche falava assim: a liberdade é doída, né? Quanto mais consciência disso eu tenho, mais eu sofro, mais é doloroso, né? Mas volto a dizer, as pessoas precisam ter a possibilidade de fazer essa escolha, né? E hoje tanto a família, né, quanto a escola, elas não encaminham os nossos jovens para esse tipo de inquietação e indagação, e acho que nós deveríamos começar a incidir mais sobre isso, né? Eu dialogaria com as suas questões um pouco por aí. A Francioli quer falar também, Jael, antes da gente dar sequência aqui, né? A Juliana está informando que terá que sair. Tudo bem. Já saiu, né? Tá. Vamos lá, então, Francioli, com a palavra. Oi, bom dia a todos. Então, Bea, um pouco nisso que você está falando aí da questão de
de como a escola encara isso, né? Eu sempre tento trabalhar isso com os meus alunos, principalmente no ensino médio, e eu tento problematizar um pouquinho com eles, apesar de eu trabalhar sociologia, né, no ensino médio, eu trabalhei durante 6 anos, justamente porque eles chegam com essa ideia do ser alguém, mas com essa ideia na ideia da construção do ser alguém a partir do momento que eles estiverem prontos para o mercado de trabalho. Né? Então, assim, eles só vão ser alguém se eles tiverem uma profissão com um determinado status, né? Como se eles não fossem alguém desde o momento digamos assim, que eles nascem e que eles se constituem enquanto sujeitos, né? Eles não existe essa percepção deles enquanto sujeitos no mundo. Eles só vão se constituir como sujeitos a partir do momento que eles tiverem a ideia de profissão mesmo, e essa busca, então, por uma profissão que dê esse status para eles, né? Tanto que você conversa no ensino médio e, assim, a maioria deles eles querem ser advogados para serem juízes, eles querem ser médicos, eles querem ser engenheiros civis, né? Assim, é muito raro eles quererem ser filósofos, sociólogos, professores, historiadores, né? Porque isso não reverte em duas coisas, não reverte nem em status e não reverte em poder aquisitivo, né? Eu acho que isso que tu falou é exatamente isso. E também, num segundo sentido, tem a ver também com essa questão que a gente tem discutido e vem ao encontro dessas nossas discussões, com essa questão dessa produção dessa nova razão do mundo, né? Desse sujeito neoliberal também, porque até a Wendy Brown traz essa discussão e ela faz a discussão nesse sentido de que a escola, a universidade, enfim, ela perdeu essa característica de formação de conhecimento, né? Ela deixou de ser esse ambiente, ela deixa de ser esse ambiente de formação de conhecimento, onde o indivíduo busca o conhecimento e uma formação num primeiro momento, mas ele justamente busca apenas a profissionalização. Então, a busca ela acontece muito mais no sentido de pensar, por exemplo, qual a faculdade que vai me produzir um currículo melhor, né? Então, eu quero um currículo bom, porque com um currículo bom eu me insiro melhor no mercado de trabalho, né? Então, assim, essa preponderância dos aspectos econômicos, né, sobre o próprio indivíduo e sobre a questão da formação mesmo, né? Eu acho que vem ao encontro disso que tu tá falando. Tem esses textos da Wendy Brown que discutem isso, o Dardot e Laval também trazem um pouco dessa discussão, né? De como há essa perda da formação do sujeito, né? E eles vão partir justamente do que o Foucault fala quando o Foucault começa a discutir o sujeito, né? Na discussão do Foucault de sujeito. E eles então partem, porque o Foucault, infelizmente, teve a carreira dele interrompida muito cedo, né? Mas eu acho que é um pouco por aí também. Obrigada. Então, Francioli, eu acho que é por aí, né? E aí a gente esbarra nas dificuldades que a gente tem dentro da própria universidade. Nós temos aí ex-alunos da universidade, né? E poderiam até dizer um pouco dessa experiência do que significou a formação superior. Mas eu concordo contigo, né? Nós educamos as crianças hoje para serem bem-sucedidas economicamente na vida, né? Eu tento me policiar porque eu tenho 2 filhos bem pequenos, né? Um de 4 e um de 2 anos. E a gente tenta se policiar muito aqui em casa nessa direção de que uma boa educação, é claro, ela leva em consideração a preocupação com uma formação profissional, mas talvez no todo da formação, a formação profissional ela seja um elemento bem pequeno, perto do que é preciso atentar num processo de educação, né? E aí eu sempre procuro dizer para minha esposa o seguinte, assim, olha, não importa tanto a profissão que eles vão escolher, quanto a forma como elas vão encarar e incorporar essa profissão dentro da vida que vão levar, né? Porque senão a gente pode corre o risco de educar boçais, né? Professor, posso falar um pouquinho? Sim, Andréia, por favor, claro. Talvez eu tenha perdido alguma coisa, porque eu estava amamentando, então talvez já tenha sido discutido isso.
Mas ouvindo a tua fala enquanto professora, eu fiquei me perguntando sobre essa questão da gente trabalhar um projeto de vida e tal. E aí eu fiquei pensando, né, na complexidade que é e as diferenças entre os alunos, e aí perguntando se não mais importante do que trabalhar o projeto de vida, ou antes disso, eu fazer esses alunos ser críticos em relação às diferenças para se chegar aos seus projetos de vida. Porque me parece que se a gente só trabalhar o projeto de vida, a gente está passando por cima de que o aluno A, por exemplo, seus filhos têm uma chance muito maior de realizar esse projeto de vida, de ter, por exemplo, uma profissão que eles querem ter, do que os jovens que você discutiu do tráfico, enfim. E aí eu fiquei me questionando nesse sentido. Será que mais importante do que a gente trabalhar o projeto de vida não é a gente fazer com que esses alunos entendam que há diferenças para se chegar ao mesmo projeto de vida, por exemplo? E porque me parece que senão a gente fica romantizando de que o aluno, por exemplo, o sofrimento de um aluno que precisa trabalhar muito mais, porque é fácil dizer que eu não quero que o meu aluno simplesmente pense numa profissão porque ela dá status ou tal, enquanto esse aluno está pensando que essa profissão pode mudar toda a questão familiar dele, ou esse poder aquisitivo, por exemplo, pode trazer comida para dentro de casa. Não sei se eu fui clara no que eu queria colocar, mas enfim, fiquei me questionando nesse sentido, assim, será que enquanto educador a gente não tem que pensar antes de tornar esses alunos críticos em relação a essas diferenças? Bom, André, eu acho que aí, claro, tem total razão disso, né? Mas eu queria dizer que tem formas de se trabalhar a constituição de um projeto de vida, né? E uma forma de trabalhar que para mim me parece muito adequada é justamente problematizar a condição existencial, aquilo que o Heidegger chamava das condicionantes da existência, né? Como um elemento central. Antes de eu me construir como projeto, eu preciso entender de onde eu parto, né? Para mim saber onde eu quero chegar, de onde eu estou partindo, né? E eu queria deixar uma referência para vocês aqui. Eu orientei um trabalho na segunda turma de especialização, dessa especialização, que trata justamente da constituição de projetos pessoais de vida entre adolescentes em situação de vulnerabilidade social numa instituição que acolhe esses adolescentes aqui na cidade de Dois Vizinhos. O trabalho ficou bem bacana, queria deixar como referência para vocês, porque é interessante, né? O exercício da Marciele, que foi a estudante que fez esse trabalho, foi justamente de ir ao encontro desses adolescentes e procurar saber qual era o horizonte de vida dessa gurizada, para saber, enfim, se questionar, né, sobre as possibilidades delas, enfim, estruturarem um projeto pessoal de vida que rompa com as amarras que estão postas na vida desses adolescentes, né? O fato de terem que trabalhar muito cedo, o fato de terem uma perspectiva de poder auxiliar em casa no pagamento de contas, de ajudar a mãe ou o pai que, enfim, que tem algum tipo de dificuldade, né, que passaram por muitas dificuldades na vida. Essa pesquisa revelou, assim, não sei se revelou, mas pelo menos chamou a atenção para esses aspectos que para mim são bastante importantes, né? Então, tu tem razão, eu acho que faz parte, né? Tem um texto que fundamentação da Marcele que quando eu puder eu compartilho com vocês sobre as bases, vamos dizer, materiais das possibilidades de construção de um projeto pessoal de vida, tá? Eu vou procurar ele aqui, eu já coloco ele ali no grupo se alguém tiver interesse em lidar com isso, né? Bom, o Eduardo estava inscrito, né? É isso? Deixa eu ver se tem alguém antes do Eduardo ainda. Não, é o Eduardo. Então, Eduardo, com a palavra. Obrigado, professor. Só fazer uma contribuição, assim, pelo que a gente tem discutido até agora e um pouco das falas que as professoras trouxeram aqui, pelo também que está escrito aqui no nosso chat, dessa questão da emancipação do sujeito, né?
E antes de se constituir um projeto de vida de fato original, existe ainda uma dificuldade do ser enquanto pessoa. E por isso, assim, eu quero trazer essa reflexão, que essa liberdade trazida também pelo Sartre, e essa autenticidade na vida, elas são, na verdade, recursos mitigados, assim, elas são bastante limitadas, porque a força das ideologias, da nossa superestrutura, como a gente tem visto na última aula, ela tem direcionado o projeto de constituição para o ser como um projeto para trabalho. E aí, por isso que o aluno do campo vai para a escola sem valorizar o ensino, porque ele sabe que ele tem que voltar e trabalhar e produzir. É por isso que por isso que o estudante da escola, sem conseguir vislumbrar novas perspectivas, vai para a escola para tentar uma formação mecanicista, ou ainda que seja dentro de uma graduação, dentro do mercado de trabalho numa posição mais vantajosa. E assim, com toda com toda porque a vida da classe trabalhadora oprime muito, né, e causa muitas dificuldades. Compreendendo essa limitação da autenticidade e da liberdade da vida, porque a liberdade ela é muito limitada, ela é uma liberdade de acordo com o que eu consigo escolher, torna esse projeto pessoal um projeto já pré-definido dentro do ambiente capitalista. Quanto maior for a alienação, e o professor colocou, busca menos, quanto maior for essa alienação, menor é a emancipação. Então, menos a gente vai falar em projeto de vida original, próprio, com liberdade. Porque isso parece assim, mais um dogma que não se cumpre, né? É uma demagogia. Eu penso assim que essa autenticidade de constituir um projeto próprio de vida, ela é extremamente limitada por outras estruturas que fogem do alcance individual de cada uma. Microfone, Bel. Desculpa, eu estava falando aqui com o microfone desligado, né? Mas é uma forma de interpretar, Eduardo, né? E nesse ponto, por exemplo, que eu não sou marxista, né? No Marx há quase que realmente uma determinação das estruturas, da infraestrutura ou das estruturas materiais sobre as possibilidades do sujeito, né? Essa vai ser a grande crítica que o Foucault depois vai fazer ao próprio Marx, né? E nesse aspecto eu acho que sou mais Foucaultiano nesse aspecto, né? Mais Foucaultiano do que propriamente marxista, né? Bom, a gente discutiu isso um pouco na aula passada, né? Quando eu falava de um certo exagero que eu tinha tido a falar da infra, da superestrutura em Marx, e aí o Jael trouxe vamos dizer, do extremo mais para o centro da interpretação daquilo que é realmente o pensamento do Marx, né? Mas enfim, é uma forma de encarar, né? Eu penso que ligeiramente diferente de ti. Acho que realmente as estruturas materiais e a estrutura de classes da sociedade ela condiciona bastante a forma de constituição do sujeito, das subjetividades, das próprias possibilidades das pessoas, mas ela não determina. Não precisa nem ir até Foucault, né? A gente pode parar ali no Bourdieu, por exemplo, que é um sociólogo francês. Alguém até pediu referência dele ali, né? Mas o Bourdieu também vai reforçar um pouco essas ideias de que a educação é reprodutora e enfim, né? Bom, mas nós já nos estendemos um pouco aqui com relação a esse aspecto, né? Eu estou vendo que tem bastante gente que concorda com o Eduardo, né? Mas eu queria lembrar que o Sartre nos chama a esta responsabilidade, né?
Depois nós vamos trabalhar um livrinho, só para, né, fazer um aporte aqui, chamado Indignai-vos. Esse livro foi escrito por uma das pessoas que ajudou a redigir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um cara falecido já, chamado Stefan Hessel, e ele participou de um momento crucial do século XX, que foi a ocupação da França pelas tropas nazistas. E o Hessel, ele concordando com o Sartre, ele vai dizer assim, olha, nós nunca nos sentimos tão livres quanto no momento em que nós estávamos ocupados. Nós nunca nos sentimos tão livres quanto naquele momento. Porque era justamente naquele momento que nós podíamos expressar o verdadeiro significado do que nós éramos e do que nós poderíamos vir a ser depois da superação da ocupação nazista, né? Então, eu acho que as coisas estão no mesmo plano do que a questão que o Eduardo quis nos chamar a atenção aqui, né? Não é pelo fato da existência da opressão, da repressão, em muitos casos, não é pelo peso dos condicionantes que nós não podemos romper com tudo isso e fazer as nossas escolhas, e não podemos usar isso como muleta, né? Eu acho que a grande mensagem da obra do Sartre, inclusive, é esta, né? Não podemos nos servir de muletas para justificar o que nós fizemos com o contexto ou com as possibilidades daquilo que nós viemos a ser na nossa existência, né? Mas concordo, assim... Professor, deixa eu só interromper um pouquinho, posso falar? Quem é a Maria? Maria. Professor, aí você usou uma palavra que a gente não pode usar como muleta. Apesar das nossas dificuldades, a gente não pode usar as nossas dificuldades como muleta. O senhor me fez eu refletir, voltar ao tempo. Na época que eu ia no ensino médio, lá no colégio, na época que eu estudava, uma professora de língua portuguesa, por causa da minha dificuldade visual, ela sempre me falou isso. Agora o senhor está me fazendo refletir referente a isso, que eu nunca posso deixar minha dificuldade visual ser uma muleta na minha vida. Eu sempre tenho que seguir em frente, porque a minha capacidade é maior do que a minha dificuldade visual. Só salientar isso. Muito obrigada. Obrigado você, Maria, né? Enfim, vamos nos construindo aqui, né? Eu vou passar a palavra para o Jael agora, para a gente poder ir um pouco adiante, porque já são 11h15 aqui, pelo menos na área a gente tem que vencer antes do almoço, se possível ainda indo um pouco além, porque a gente quer dedicar um período à tarde ali para discutir o texto do Boaventura de Souza Santos e outras coisas, né? Jael, fizemos uma interrupção aí na tua fala de quase meia hora. Tem problema não. Deixa o pessoal fluir, deixa o pessoal abstrair, é sempre bom. Bom, então vamos lá. Hannah Arendt. Na minha opinião, talvez a maior pensadora de política do século XX, né? Porque ela não só foi capaz de pensar com qualidade, mas também de pegar as questões do tempo dela e fazerem aquilo ser um negócio muito bem trabalhado. Ela está junto, sem dúvida nenhuma, me parece uma das 5 maiores pensadores de uma forma geral, né? Que daí a questão do gênero, mas ela está no panteão aí. Quem é essa dona? Ela nasceu na Alemanha, filho de um casal de intelectuais e tal, sempre desde muito cedo desenvolveu uma cultura de leitura bastante grande. Vocês terem uma ideia, dizem que aos 16 anos ela já tinha lido a Crítica da Razão Pura do Kant, coisa que aos 31 eu tenho muita dificuldade. Mas enfim, ela desenvolveu uma cultura assim de pensamento muito, muito cedo, e desde muito cedo também um certo envolvimento bastante grande com algo que vai ser muito marcante na vida dela, assim, toda a obra, basicamente, que é a noção de pensar o espaço público, né? Pensar os limites da política.
foi em função desses questionamentos que ela entrou na universidade. O pai dela, se eu não me engano, foi perseguido, né, por uma questão política. Então, quando ela entra na universidade, ela vem muito marcada por essa, por essa cisão, né, nesse sentido. E desde o início, então, ela vai pensando sobre a questão da política, o que é. Então, uma coisa muito marcante no pensamento dela é a volta aos gregos, né? Até quando na graduação nós líamos os textos da Hannah Arendt, eu não gostava muito. Historiador, né? Apesar de historiador, assim, aquela coisa, ela não explica as questões do tempo dela a partir do próprio tempo. Ela remete muito aos gregos, muito aos gregos. E não porque ela tenha qualquer tipo de aspiração romântica em relação à Grécia, mas porque a Grécia, na visão dela, foi o lugar histórico no qual a gente vai perceber pela primeira vez a política sendo pensada no que ela chama de entre, né? O entre para ela é importante. Então, a política é sempre um jogo de entre sujeitos e ela sempre vai estar envolvida num determinado conjunto de negociações que a partir disso fazem avançar novas questões. Então ela toma como base aquela perspectiva do Aristóteles, né, um homem, um animal político, e a partir disso ela vai então desenvolvendo isso. Essas questões relacionadas ao campo da política propriamente dita. E o campo da política ficou mais marcante ainda depois de 33 ou 34, não lembro, quando o nazismo sobe ao poder na Alemanha, e aí ela é obrigada, então, a fugir. Já estava acontecendo perseguições sistemáticas aos judeus. Ela vai para a França, se eu não me engano, ela fica uns 2 anos, 3 anos na França, e depois ela vai para os Estados Unidos, e ela fica 18 anos apátrida. Quem que é apátrido, né? Apátrida é aquele sujeito que não tem um país, né? Que, tipo, perdeu a certidão de nascimento de alemão, e ela não é nem americana, não é nem alemã, não tem cidadania, né? E aquela é uma experiência que marca muito a vida dela, né? Soma-se a isso também o fato dela ter remoído uma série de ressentimentos em relação ao próprio Heidegger, né? Que foi um amante dela, né? Foi um romance que ela teve em função da admiração que ela tinha por ele, enfim. E depois viu também o Heidegger se dobrar o nazismo da forma como foi. Em 1951, ela publica o grande livro dela, né? Bom, é considerada a principal obra dela, na verdade, né? Eu gosto mais de Eichmann em Jerusalém, mas as origens do totalitarismo é quando ela vai, assim, de uma forma mais sistemática, pensar o porquê que aquela coisa, o porquê que o fenômeno do totalitarismo aconteceu, o que constitui ela. E o livro o que constitui o fenômeno, e o livro se divide em 3 partes. Primeira parte, ela vai discutir a questão dos judeus, a história dos judeus e por que os judeus se constituíram no cenário europeu da forma como se constituíram, em guetos, principalmente. E aí eu acho que também a experiência de apátrida funcionou, assim, para ela refletir algumas coisas, porque os judeus eram apátridas, né? Quer dizer, eles tinham cidadania, mas eles viviam basicamente mais voltados para a comunidade em si do que para as nações, e isso teria proporcionado até um dos fatores que fizeram com que eles fossem perseguidos. O segundo ponto é o imperialismo, e principalmente a constituição das burocracias nacionais, que é um elemento muito importante, né? Esse elemento da burocracia ele foi abordado, acho que de uma forma até mais competente anteriormente pelo Weber, né? Quando ele vai trazer justamente a burocracia enquanto uma espécie de fenômeno de desencantamento do mundo, né? Que vai perpassar as sociedades modernas, ou seja, que vão se tornar cada vez menos tradicionais, ou seja, de contato direto para resolver os conflitos, e elas vão apelando cada vez mais para burocracias de Estado organizadas e que tornam a vida das pessoas mais impessoal, e como isso favoreceu, né, na construção desse sujeito massa, desse sujeito massificado, que depois daria origem ao terceiro capítulo, né, ao fenômeno do totalitarismo. Tá? Eu tenho aqui o meu Origens do Totalitarismo, eu peguei antes ali para ver se eu tinha alguma, mas eu anotei tanto nesse livro aqui que agora eu não sei mais quais são as anotações importantes. Próxima vez eu tenho que sistematizar mais. Mas nesse terceiro capítulo é que ela vai justamente tematizar a perspectiva da diluição do sujeito. Ela vai
de forma geral, fazer algo que até hoje os caras consideram muito polêmico, que é enquadrar o stalinismo como um movimento totalitário também, enfim, que eu acho que corresponde, né, pelas características em si, e vai definir de forma geral a mentalidade do homem-massa. Eu não sei o que o Bial selecionou aí no trecho, mas eu tenho uns aqui que são para reforçar talvez a argumentação depois. E aí depois eu quero retomar com vocês o Eichmann em Jerusalém e o conceito que para mim é o mais fantástico que ela cunhou, que é o de banalidade do mal. E é um conceito que a gente tem que pensar com bastante cuidado, tá? Então, acho que vamos para aquilo que o Bial selecionou aí. Aí eu continuo depois com aqui algumas perspectivas do livro e depois nós vamos trabalhar um pouquinho com a banalidade do mal. Pode ser, Bial? Claro, Gel. Então eu queria só contextualizar também nesse sentido, né, de ser ela própria uma refugiada, e aí na própria experiência pessoal dela, eu acho que ela vai refletir muito, não apenas sobre a questão do povo judeu, mas na própria experiência pessoal dela de ter que fugir do próprio país, né? Ela vai nas origens do totalitarismo, ela vai refletir isso no capítulo 5. Eu procurei fazer uma síntese adaptada aí dos trechos que eu acho que são mais centrais desse capítulo, para que a gente pudesse, enfim, entender um pouco, né, a origem das críticas que ela vai fazer sobre a noção de direitos do homem a partir da condição dos refugiados. Basicamente, o raciocínio que está posto aí nas origens do totalitarismo, nessa parte das origens do totalitarismo, é o raciocínio de que se nós olharmos para o ideal dos direitos humanos, para os ideais dos direitos humanos conforme eles foram formulados, né, há um abismo entre esses ideais e a prática política do século XX, né? E quem incorpora de uma forma mais própria esse abismo é justamente o refugiado, né? Que deveria ser aquele a quem, por excelência, os direitos deveriam ser preservados e resguardados. Mas, no entanto, é justamente aquele a quem justamente se negam os direitos em primeiro lugar e por excelência, né? Então, principalmente aí para quem vai pesquisar a questão dos refugiados, dos migrantes, né? Esse texto da Hannah Arendt ele continua de extrema atualidade, né? Então eu pergunto, para não me estender muito aqui, quem gostaria de fazer a leitura desses fragmentos das origens do totalitarismo? Francioli, vai lá. Pode aumentar um pouquinho, por favor? Opa. Obrigada. Espera aí. As origens... Opa. Pode iniciar. Antes que a política totalitária atacasse e destruísse a própria estrutura da civilização europeia, a explosão da Primeira Guerra havia destruído a fachada do seu sistema político o bastante para deixar à mostra o seu esqueleto. Ficou visível o sofrimento de um número cada vez maior de grupos de pessoas às quais, subitamente, já não se aplicavam as regras do mundo que as rodeava. Com o surgimento das minorias e com a incursão dos povos sem Estado na Europa Central e Ocidental, um elemento de desintegração completamente novo foi introduzido no pós-guerra. A desnacionalização das minorias tornou-se uma poderosa arma da política totalitária, e a incapacidade constitucional dos Estados-nações de proteger os direitos humanos dos que haviam perdido os seus direitos nacionais permitiu aos governos opressores impor a sua escala de valores. A Declaração dos Direitos do Homem, no final do século XVIII, foi um marco decisivo na história. Significava que, doravante, o homem seria a fonte da lei. Independente dos privilégios que a história havia concedido a certas camadas da sociedade ou a certas nações, a declaração era, ao mesmo tempo, a mostra de que o homem se libertava de toda espécie de tutela
e o prenúncio de que já havia atingido a maioridade. Mas havia outra implicação também, a ser uma proteção muito necessária numa era em que os indivíduos já não estavam a salvo dos estados em que haviam nascido. O homem surgia como o único soberano em questões de lei, da mesma forma como o povo era proclamado o único soberano em questões de governo. Em outras palavras, mal o homem havia surgido como ser completamente emancipado, que levava em si mesmo a sua dignidade, diluía-se como membro do povo. Desde o início, surgiu o paradoxo contido na Declaração dos Direitos Humanos Inalienáveis. Ela se referia a um ser humano abstrato, que não existia em parte alguma. Como a humanidade, desde a Revolução Francesa, era concebida à margem de uma família de nações, tornou-se gradualmente evidente que o povo, e não o indivíduo, representava a imagem do homem. Os direitos do homem, afinal, haviam sido definidos como inalienáveis, porque se supunha serem independentes de todos os governos. Mas sucedia que, no momento em que seres humanos deixavam de ter um governo próprio, me perdi agora. Não restava nenhuma autoridade para protegê-los e nenhuma instituição disposta a garanti-los. Os direitos do homem mostraram-se inexequíveis sempre que surgiram pessoas que não eram cidadãos de algum Estado soberano. Quanto mais elevado era o número de pessoas sem direitos, maior era a atenção de olhar menos para o procedimento dos governos opressores que para a condição dos oprimidos. Essa situação é um exemplo das muitas perplexidades inerentes ao conceito dos direitos humanos. Não importa como estes tenham sido definidos no passado. A verdadeira situação daqueles a quem o século XX jogou fora do âmbito da lei mostra que esses são direitos cuja perda não leva à absoluta privação de direitos, mas que esses direitos podem ser concedidos mesmo sob condições de privação de muitos outros direitos. Em outras palavras, a calamidade dos que não têm direitos não decorre do fato de que muitas pessoas tenham sido privadas de qualquer direito fundamental, mas do fato de elevar essa perda à exclusão do pertencimento a uma comunidade política. Sua situação angustiante não resulta do fato de não serem iguais perante a lei, mas sim de não existirem mais leis para eles. Não de serem oprimidos, mas de não haver ninguém mais que se interesse por eles, nem que seja para oprimi-los. E num último estágio desse longo processo, ter o seu direito à vida ameaçado. Os próprios nazistas começaram a sua exterminação dos judeus, privando-os, primeiro, de toda a condição legal, isto é, da condição de cidadãos de segunda classe, e separando-os do mundo para ajuntá-los em guetos e campos de concentração. E antes de acionarem as câmaras de gás, haviam apalpado cuidadosamente o terreno e verificado, para sua satisfação, que nenhum país reclamava aquela gente. O importante é que se criou uma condição de completa privação de direitos antes que o direito à vida fosse ameaçado. O mesmo se aplica com certa ironia em relação ao direito de liberdade. Não há dúvida de que os que estão fora do âmbito da lei podem ter mais liberdade de movimento do que um criminoso legalmente encarcerado. Mas nem a sua segurança física, nem a liberdade de opinião alteram a sua situação de privação de direitos. O prolongamento de suas vidas é devido à caridade e não ao direito. A sua liberdade de movimentos não lhes dá nenhum direito. E a sua liberdade de opinião é uma liberdade fútil, pois nada do que pensam tem qualquer importância. Estes dois últimos pontos são cruciais.
A privação fundamental dos direitos humanos manifesta-se, primeiro e acima de tudo, na privação de um lugar no mundo que torne a opinião significativa e a ação eficaz. Algo mais fundamental do que a liberdade e a justiça está em jogo quando passa a ser natural que um homem seja privado de pertencer à comunidade política em que nasceu, pois passa a ser privado não do seu direito à liberdade, mas do direito à ação, não do direito de pensar o que quiser, mas do direito de opinar. Privilégios, em alguns casos, injustiças, na maioria das vezes, benesses ou ruínas lhe serão dados ao sabor do acaso e sem qualquer relação com o que faz, fez ou venha a fazer. Enquanto humanidade, só conseguimos perceber a existência de um direito de ter direitos e de um direito de pertencer a uma comunidade quando surgiram milhões de pessoas que haviam perdido esses direitos e não podiam recuperá-los devido à nova situação política global. Estas exclusões envolvem a perda da relevância da fala e da ação como condição humana, e a perda de todo o relacionamento humano, a condição de animal político de Aristóteles. Isto é, as dimensões que, por definição, nos fazem viver em comunidade, ou, em outras palavras, das mais essenciais características da vida humana. Este era, até certo ponto, o caso dos escravos, a quem Aristóteles não incluía entre os seres humanos. Contudo, à luz dos eventos recentes, é possível dizer que, mesmo os escravos ainda pertenciam a algum tipo de comunidade humana. Seu trabalho era necessário, usado e explorado, e isso os mantinha dentro do âmbito da humanidade. Hoje, a calamidade que se vem abatendo sobre um número cada vez maior de pessoas não é a perda de direitos específicos, mas a perda de uma comunidade disposta e capaz de garantir quaisquer direitos. O homem não pode perder todos os chamados direitos do homem sem perder a sua qualidade essencial de homem, sua dignidade humana. Só a perda da própria comunidade é o que o expulsa da humanidade. O direito que corresponde a essa perda e que nunca foi sequer mencionado entre os direitos humanos não pode ser expresso em termos das categorias do século XVIII. Também é preciso compreender que essa ideia transcende a atual esfera da lei internacional, pois, por enquanto, não existe uma esfera superior às nações. E, além disso, o dilema não seria resolvido pela criação de um governo mundial. Por esta razão, os crimes contra os direitos humanos, especialidade dos regimes totalitários, puderam sempre justificar-se pela desculpa de que o direito equivale ao que é bom ou útil para um todo, em contraste com as suas partes. O lema de Hitler, de que o direito é aquilo que é bom para o alemão, é apenas uma das formas vulgares dessa maneira de pensar. Notemos, é perfeitamente concebível, e mesmo dentro das possibilidades políticas práticas, que um belo dia uma humanidade altamente organizada e mecanizada chegue, de maneira democrática, isto é, por decisão da maioria, à conclusão de que, para a humanidade como um todo, convém liquidar certas partes de si mesma. Estes fatos e reflexões constituem o que parece uma confirmação irônica, amarga e tardia dos famosos argumentos com que Edmund Burke se opôs à Declaração dos Direitos do Homem feita pela Revolução Francesa. Parecem dar alento à sua afirmação de que os direitos humanos eram uma abstração. Seria muito mais sensato confiar na herança vinculada dos direitos que o homem transmite aos seus filhos. A validade pragmática do conceito de Burke parece estar fora de dúvida à luz de nossas muitas experiências. Não apenas a perda de direitos nacionais levou à perda dos direitos humanos, mas a restauração desses direitos humanos só pôde ser realizada até agora
pela restauração ou pelo estabelecimento de direitos nacionais. O conceito de direitos humanos, baseado na suposta existência de um ser humano em si, desmoronou no mesmo instante em que aqueles que dizem acreditar nele se confrontaram pela primeira vez com seres que haviam realmente perdido todas as outras qualidades e relações específicas, exceto que ainda eram humanos. O mundo não viu nada de sagrado na abstrata nudez de ser unicamente humano. Os sobreviventes dos campos de extermínio, os internados nos campos de concentração e de refugiados, e até os relativamente afortunados apátridas, puderam ver, mesmo sem os argumentos de Burke, que a nudez abstrata de serem unicamente humanos era o maior risco que corriam. Os argumentos de Burke, portanto, assumem novo significado quando olhamos apenas a condição humana geral daqueles que foram expulsos de todas as comunidades políticas. Independentemente de tratamento, de liberdades ou de opressão, de justiça ou de injustiça, perderam todos aqueles elementos do mundo e de todos aqueles aspectos da existência humana que são o resultado do nosso trabalho comum. Para o ser humano que perdeu o seu lugar na comunidade, a condição política na luta do seu tempo e a personalidade legal que transforma num todo consistente as suas ações e uma parte do seu destino, restam apenas aquelas qualidades que geralmente só se podem expressar no âmbito da vida privada e que necessariamente permanecerão ineptas para qualquer assunto de interesse público. A igualdade não nos é dada, mas resulta da organização humana, porquanto é orientada pelo princípio da justiça. Não nascemos iguais. Tornamo-nos iguais como membros de um grupo por força da nossa decisão de nos garantirmos direitos reciprocamente iguais. A razão pela qual comunidades políticas altamente desenvolvidas frequentemente insistem na homogeneidade étnica é que esperam eliminar, tanto quanto possível, essas distinções e diferenciações naturais e onipresentes que, por si mesmas, despertam silencioso ódio, desconfiança e discriminação, na medida em que mostram com impertinente clareza aquelas esferas onde o homem não pode atuar e mudar à vontade. O estranho é um símbolo assustador pelo fato da diferença em si, da individualidade em si, e evoca essa esfera onde o homem não pode atuar, nem mudar e na qual tem, portanto, uma definida tendência a destruir. Se um negro numa comunidade branca é considerado nada mais do que um negro, perde, juntamente com o seu direito à igualdade, aquela liberdade de ação especificamente humana. Todas as suas ações são agora explicadas como consequências necessárias de certas qualidades do negro. O paradoxo da perda de direitos humanos é que ela coincide com o instante em que a pessoa se torna um ser humano abstrato, sem uma profissão, sem uma cidadania, sem uma opinião, sem uma ação pela qual se identifique e se especifique, e singular. E uma vez privado da expressão e da ação sobre um mundo comum, perde todo o seu significado. Já não é provável que venha de fora algum perigo mortal à civilização. A natureza já foi domada e não há bárbaros ameaçando destruir o que não podem compreender. Até mesmo o surgimento de governos totalitários é um fenômeno interno e não externo da civilização. O perigo é que uma civilização global possa produzir bárbaros em seu próprio seio por forçar milhões de pessoas a condições de selvageria. Bom, gente, eu acho que essa é talvez a mais radical crítica à ideia de direitos humanos, né? Vejam, nós temos uma filósofa do porte da Hannah Arendt, de alguma forma, concordando com um cara como é o Edmund Burke, né?
Claro, por outras razões, mas é impressionante a profundidade e a agudeza da crítica em relação à ideia de direitos humanos que nos é apresentada nessa passagem, né? E fundamentalmente, eu acho que a ideia que eu queria destacar aqui, e eu sei, foi uma citação longa, um trecho longo, mas que eu acho que vale cada parágrafo e cada palavra que a Hannah Arendt nos dirige aqui, no sentido de compreendermos as limitações da ideia de direitos humanos, né? E principalmente, a ideia que eu queria destacar é a ideia do pertencimento a uma comunidade política, né? E ela tem, volto a dizer, na experiência do apátrida, do refugiado, né? Aquele a quem a comunidade política negou os direitos, ou na sua plenitude, ou parcialmente, né? A figura mais clara da limitação da ideia de direitos humanos. Eu acho que, mas assim, vamos tentar pensar para além da Hannah Arendt também, porque se é bem verdade que nós temos hoje todo um processo de invisibilização ainda dos migrantes e dos refugiados, não é esta a única categoria que a nossa sociedade, enfim, que o nosso sistema político chuta para fora da constituição, da ideia de constituição de uma comunidade política, né? Há muitos outros atores sociais que são hoje invisibilizados pela lei, a quem se negam os direitos, né? Então, lembra, a Hannah Arendt falava assim, não é a condição de negar um direito, mas é a condição da possibilidade de expressá-lo, né? Hoje, todos nós temos direitos políticos, todos os cidadãos brasileiros hoje possuem direitos políticos garantidos pela Constituição. Mas como é que se dá a forma de expressão desses direitos políticos, né? Até que ponto que esses direitos políticos eles não são uma forma travestida de retirar direitos, né? Até que ponto o direito ao voto ele não limita formas mais legítimas, por exemplo, de expressão da opinião política das pessoas. Eu acho que essas questões, a Hannah Arendt, ela nos leva a refletir, né? Fundamentalmente, pensarmos quais são esses públicos invisibilizados da comunidade política, né? Eu penso muito na figura, por exemplo, daquilo que até pouco tempo atrás se chamava, se caracterizava como marginal, né? O marginal, aquele que vive à margem da sociedade, né? E de como que muitas vezes essas figuras elas são representativas da crítica que a Hannah Arendt está fazendo sobre a impossibilidade ou a tendência, né, que uma comunidade política tem de invisibilizar, de ignorar o diferente, de jogar o diferente para uma condição de retirada de direitos, primeiro, e segundo, e mais grave, e aí a experiência do nazismo, né, numa lógica de eliminação, né, da solução final, como a gente já vinha apontando. Então, nós temos na obra da Hannah Arendt uma grande crítica à ideia de direitos humanos, não só pela forma como ela se constituiu, né, no Ocidente, mas pela própria forma como ela lida com aqueles públicos, aquelas pessoas a quem a ideia de direitos humanos não consegue alcançar, né? Eu vou parar por aqui por hora. Eu também teria outras considerações a trazer. O Jael falou que o texto que ele mais gosta é o do Eichmann, né, em Jerusalém. Eu queria deixar uma referência aqui, ou duas talvez, né? Tem o filme homônimo da Hannah Arendt, o nome é Hannah Arendt, é um filme que vale a pena ser visto sob a ótica da crítica que ela faz então ao nazismo e da atuação que ela fez no caso do julgamento do Eichmann em Jerusalém. E eu queria deixar uma outra referência aqui, que é, para mim, o livro que eu mais gosto dela, na verdade, é A Condição Humana, que é um baita de um texto em que ela vai discutir, enfim, as possibilidades, um pouco a resposta às origens do totalitarismo, se nós poderíamos dizer assim, né? Como as possibilidades e as condições
necessárias para a gente ter uma vida ativa, né? Ela vai recuperar essa noção lá do Aristóteles e tudo mais, mas para mim a condição humana é um livro depois dessa hecatombe das origens do totalitarismo, em que ela tenta reconstruir alguma possibilidade para a política no século XX, e aí eu estou de pleno acordo com o Jael. Penso que se a gente pudesse indicar aí talvez 5 filósofos ou 5 filósofos políticos dos mais relevantes no século XX, certamente a Hannah Arendt estaria entre eles, por todo esse histórico que nós já comentamos. Mas eu vou deixar para o Jael aqui incluir as outras referências e fragmentos que ele tem ali, né? Vai lá, Jael. Não, eu acho que a citação ali do que foi tirado estabelece bem alguns pontos aqui, então para não ser repetitivo, eu vou pular algumas questões. Mas acho que o que fica básico no sentido de organização política e até nesse aspecto de estruturação de uma organização que leva em conta não apenas direitos humanos, mas garantias mínimas, está situado no âmbito do pensamento da Hannah Arendt na ideia de associação, né? Quer dizer, você tem que se associar, você tem que se negociar, você tem que se aproximar. A construção de pontes, é necessário um determinado conjunto de, vamos pegar um termo kantiano aqui, boa vontade, digamos assim, para que você possa, dentro do próprio campo político, estabelecer relações saudáveis, né, de construção paulatina de uma comunidade. Esse é o problema que ela vai pontuar nas origens do totalitarismo, tá? Esse é o problema. O totalitarismo não é um sistema de construção de pontes, é um sistema de cessão de tarefas, tá? E aí, eu só queria citar esse trecho aqui, quando ela diz o seguinte, página 358 do livro: os movimentos totalitários objetivam e conseguem organizar as massas, e não as classes, como faziam os partidos de interesses dos Estados nacionais do continente europeu, nem os cidadãos com suas opiniões peculiares quanto à condução dos negócios públicos, como fazem os partidos dos países anglo-saxãos. Todos os grupos políticos dependem da força numérica, mas não na escala dos movimentos totalitários, que dependem da força bruta, a tal ponto que os regimes totalitários parecem impossíveis em países de população relativamente pequena, mesmo que outras condições lhes sejam favoráveis. E aí depois ela continua aqui falando sobre a dificuldade do sistema político europeu, né, de uma forma geral, o sistema representativo e partidário, principalmente, de se reproduzir no cenário europeu em função da resposta lenta que se dava às crises sociais que se apresentavam, né? Nós tivemos como a gente já falado antes, uma década de 20 muito agitada no cenário. E aí ela fala do seguinte ponto: o colapso do sistema de classes, ou seja, a noção de que você deveria pertencer a uma classe com interesses específicos e se associar a ela, significou automaticamente o colapso do sistema partidário, porque os partidos, cuja função era representar interesses, não mais podiam representá-los, uma vez que sua fonte e origem eram as classes sociais, ou seja, os interesses concretos. Quando a sociedade se dilui dos seus interesses e ela se associa por conveniência, aí ela vai buscar os líderes carismáticos, não é? Sua continuidade tinha ainda certa importância para os membros das antigas classes, que esperavam inutilmente recuperar o estado social e mantinham-se coesos, não porque ainda tivessem interesses comuns, mas porque esperavam restaurá-los. Assim, o primeiro sintoma do colapso do sistema partidário continental não foi a deserção dos antigos membros do partido, mas o insucesso em recrutar membros dentre a geração mais jovem e a perda do consentimento e apoio silencioso das massas desorganizadas, que subitamente deixavam de lado a apatia e marchavam por onde vissem a oportunidade de expressar a sua violenta oposição. A queda das paredes protetoras das classes transformou a maioria adormecida,
que existiam por trás de todos os partidos uma grande massa desorganizada e desestruturada de indivíduos furiosos que nada tinham em comum, exceto a vaga noção de que as esperanças partidárias eram vãs, que, consequentemente, os mais respeitados, eloquentes e representativos membros da comunidade eram uns nécios e que as autoridades constituídas eram não apenas perniciosas, mas também obtusas e desonestas. Para o nascimento dessa solidariedade desorganizada, ressentida, furiosa, pouco importava que o trabalhador desempregado odiasse o status quo e as autoridades sob a forma do Partido Social Democrata, que o pequeno proprietário desapossado fizesse sob a forma de um partido centrista ou de direita, e que os antigos membros das classes média e superior se manifestassem sob a forma da extrema-direita tradicional. Essa massa de homens insatisfeitos e desesperados aumentou rapidamente na Alemanha e na Áustria após a Primeira Guerra Mundial, quando a inflação e o desemprego agravaram as consequências desastrosas da derrota militar. Foi nessa atmosfera de colapso da sociedade de classes que se desenvolveu a psicologia do homem-massa na Europa. Então, e aí eu quero, a partir disso, gente, a partir dessa servidão voluntária, né, que é estabelecida, quando você estabelece, quer dizer, você retira de si mesmo as responsabilidades pela escolha que você tem, você escolhe ser seu, você opta por esse caminho, porque ele é mais fácil, ele é mais tranquilo, ele é menos doloroso, ele faz uma série de fenômenos sociais surgirem. E aí você entende a perseguição aos judeus, você entende por que e aí eu vou ao conceito que eu fundamental, assim, não pessoalmente, claro, né, na obra dela, que é a ideia da banalidade do mal. Quando ela é escalada pelo jornal que ela trabalhava para cobrir o julgamento do Eichmann. Quem era Eichmann? Eichmann era o cara que carimbava, né, era um burocrata dentro do Estado alemão que carimbava a ida, né, no escritório, não estava nem lá fora ele estava no gabinete dele, carimbando a ida dos judeus para os campos de concentração, tá? E aí ela vai cobrir o julgamento desse cara, que era um dos criminosos nazistas, e ela vai se perguntar, pô, né, eu vou lá, e quando ele entrar, ele vai ser um cara cínico, um sujeito que vai demonstrar maldade nos olhos dele, porque ele foi um assassino, ele matou as pessoas de forma impiedosa, então ele deve ter dentro dele todo aquele fermento de maldade que fez com que ele fosse o que fosse. Quando ela chega lá, ela se depara com outra coisa. E o que ela se deparou quando o Eichmann entrou no tribunal? Com um senhor de idade, muito bem vestido, de terno, pai com a sua família posicionada na primeira fileira, e um sujeito absolutamente destituído de qualquer característica de maldade presente no olho dele, presente nas feições dele. Um sujeito que você provavelmente conviveria na rua, ou, sei lá, pediria para ir na sua casa, dependendo da circunstância que tivesse. E aí que ela vai começar a compreender que quando o sujeito se dilui na massa, quando o sujeito ele se vê destituído de objetivos comuns e se coloca, né, a serviço de regimes que o anulam enquanto individualidade, ele é capaz de tudo. O mal que a gente tem como algo decisivo, real e tangível, na verdade é só uma circunstância. E o que os regimes totalitários fizeram? Eles fizeram com que o mal, ou seja, a possibilidade de você odiar um judeu, o seu vizinho judeu, a possibilidade de você denunciar o seu vizinho judeu, a possibilidade, cara, de uma dona de casa denunciar o vizinho dela para que ele seja perseguido, colocado dentro do trem queimado, exista. Porque ela vai se sentir não mais inclinada a pensar na consequência lógica e objetiva do ato, mas ela vai se sentir parte desse todo. Então ela, enquanto cidadã alemã, tem a função de praticar aquilo, porque aquilo, em alguma dimensão, né, no âmbito da ação concreta, torna-se minimamente real e minimamente aceitável. Quando a gente deixa pela política, e aí vai para uma série de coisas, que o mal se torne banal,
ou seja, que a gente perca as referências sobre os resultados objetivos disso, a gente está muito perto de fazer com que uma sociedade saia de qualquer parâmetro de civilidade e entre na barbárie. É por isso que eu acho que a Hannah Arendt ela entende o totalitarismo não enquanto um fenômeno por si. Ela entende o totalitarismo enquanto uma falha da política, né? O totalitarismo é um conjunto de erros, é uma somatória de erros que vai, no final das contas, fazer resultar nesse modelo que desumaniza o sujeito. O que é mal, o que é ruim, banal. Entende? Quer dizer, e você vai vendo isso o tempo todo na sociedade, né? Quer dizer, quando as pessoas trabalham com a seguinte frase, bandido bom é bandido morto, né? Isso é tornar o mal banal, entende? O ritual de morte, ele não deve ser algo estimulado, por mais perversa que seja outra pessoa, porque existem algumas fronteiras de civilização que devem ser mantidas, e a vida humana, em última análise, é um princípio universal, né? Agora, quando você começa a concordar com essas coisas sem a menor reflexão, o que você está dizendo? Está dizendo que a ação máxima que se pode ter em relação a outro indivíduo, né, que é tirar a vida desse indivíduo, ela pode ser considerada como um ritual cotidiano do Estado. Quer dizer, o Estado deve fazer isso, né? Então, perceba, a gente, em vários momentos, é tentado a pensar por essa inclinação, em função dessas dificuldades que nós temos no cotidiano, e a sociedade como um todo tem, de refletir efetivamente sobre o alcance de determinadas decisões. No caso do totalitarismo, isso é muito mais marcante, né? Porque foi uma escolha voluntária de uma sociedade como um todo abraça um projeto e simplesmente se entrega a ele. É difícil, né? Você pensar que, sei lá, aquela tiazinha lá que mora do lado da sua casa, pensa na época da ditadura militar, por exemplo, você fazendo reuniões políticas, enfim, aí aquela tiazinha que aparece no portão, varrendo a casa, se sente incumbida de ligar para as autoridades te denunciando. E ela vai, com essa denúncia, te mandar para tortura. E assim por diante. Então, é mais ou menos isso. Ou aquele vozinho ali que você, sei lá, daria um abraço nele, do nada, aquele sentimento está brotando lá dentro dele e ele está imbuído de algo que de um objetivo que se eleva em relação a ele por essa característica, né, do homem massa. O quanto isso também é complicado se formos pensar a própria política de direitos humanos, né? Quer dizer, a efetivação dos direitos humanos, ela se dá a partir de um conjunto de premissas, né, em torno da dignidade humana, em torno da perspectiva do Estado não se exceder em relação aos cidadãos e assim por diante. Então, esse conceito de banalidade do mal, ele é perturbador, extremamente perturbador, e ele nos coloca também diante de uma fronteira de pensamento, né? Quer dizer, até que ponto as nossas escolhas elas levam em consideração o que a gente poderia considerar fundamental, ou até que ponto nós fazemos escolhas a partir de conjuntos de ideias que já estão prontas e já se impõem para a gente, e até que ponto a gente se sente comprometido com isso. Enfim, espero que eu tenha sido claro, porque eu acho que o conceito dá para, como eu gosto muito, eu gosto de explicá-lo bem. Se eu não expliquei bem, me desculpe. Vamos lá, queremos ouvir vocês agora um pouquinho. Bom, enquanto vocês se encorajam para falar aí, eu queria chamar a atenção para, eu acho, mais dois aspectos, né? O primeiro deles dentro dessa questão da banalidade do mal, é tentar nos apropriar também dessa noção para os dias de hoje, né? Eu acho que
muitas vezes nós assumimos o papel de burocratas dentro do regime e que se resignam, né, se conformam com o papel de realmente de carimbadores das situações de mal e injustiça que às vezes transcorrem na frente dos nossos olhos, né? Eu acho que nesse aspecto a obra da Hannah Arendt nos chama a atenção para nós a importância de nós não naturalizarmos as situações de maldade, do mal objetivo que existe e continua existindo na nossa sociedade, né? Não dá para imaginar que eu posso lavar minhas mãos diante do mal que ocorre na sociedade, né? Eu sou responsável por ele, em alguma medida não é à toa que o próprio Eichmann foi condenado à morte, né? Eu acho que esse argumento, a despeito de toda a crítica que a Hannah Arendt vai fazer, né, e de todo que poderia ser até um argumento em defesa do próprio Eichmann para livrá-lo da pena de morte, né? Não é esse o caso, não é esse o objetivo da obra da Hannah Arendt, mas a obra dela poderia ter sido usada em favor, né, da defesa do Eichmann, né, como alguém que não tinha objetivamente algo a ver com aquela situação de maldade, com todo o mal perpetrado pelo nazismo, né. Mas você já viu o interrogatório dele, Bial? Eu acompanhei o filme, mas já assim a leitura e assim os relatos que a Hannah Arendt produziu para o New York Times, eu acho, né? Assim, eu New li York alguns Tribune. relatos, mas eu não objetivamente assim o conjunto do processo eu não conheço, né? Mas a forma como ele respondia, tá Não, entendendo? isso acho que ficou muito claro, né, na forma como você colocou, né? Cara, É, é assustador. ele não se considerava responsável por absolutamente nada do que tinha acontecido lá, né? Ele era. Uma das frases que ele disse é: Eu só fiz o que me mandaram. Era isso que ele falava o tempo todo. Senhor, e ele respondia de uma forma muito educada sempre. Ele falava: Não, senhor, eu só fiz o que me mandaram. Eu só fiz o que me mandaram. Entende? Você vê como que era uma maquinaria de morte que era condenada por sujeitos que simplesmente eram engrenagens naquilo tudo, né? Pois é, e aí eu queria entrar no segundo aspecto que eu queria até de alguma forma problematizar aqui, né? Antes eu coloquei ali o lema do governo do Trump, né? A América para os americanos, né? Mas nós poderíamos falar também do lema do governo do Brasil, do governo brasileiro, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, né? Eu queria chamar a atenção porque são dois lemas que de novo reivindicam um papel. Veja, eu não quero chamar aqui de governos totalitários, por favor, né? Mas que de alguma forma dialogam com a lógica de constituição dos governos totalitários que a Ana Arendt está problematizando. Eu concordo com o Jael quando o Jael falou lá atrás já, né, de que nós precisamos começar a usar as categorias históricas dentro das suas realidades que elas surgiram, né? Mas nós precisamos aprender com a história para não deixar que também nessa dimensão ela se repita, né? Então, vejam, o ponto que eu queria me referir é que nós não podemos agora, sob os desenhos e os contornos de governos que não são apenas no Brasil, nos Estados Unidos, mas de uma onda política que está ocorrendo no Ocidente em torno de governos conservadores, deixar que a onda dos totalitarismos revestidos sob novas roupagens, enfim, elas retornem à baila e como foram na primeira metade do século XX, né? Eu queria deixar uma referência hilária aqui para vocês vão dar muita risada ao assistir, mas é um filme excelente que se chama Ele Está de Volta. Vocês já viram esse filme? Já viu, Jael? Não? Alguém já viu esse filme? Já me recomendaram loucamente, mas não cheguei a ver.
é fantástico, né? Ele parte de uma situação hipotética de que o Hitler teria caído como um raio na Alemanha dos dias de hoje. E aí é o Hitler mesmo, né? Encarnado. E aí ele começa a passear por Berlim, enfim, tentando convencer as pessoas das teses mais fundamentais do nazismo. E num primeiro momento todo mundo começa a chamá-lo de louco e vê-lo como um caricato e um palhaço, mas é o Hitler, né? E aos pouquinhos ele começa a conquistar o respeito, a admiração e o endosso político dos demais, né? E o filme termina de uma forma absolutamente, vamos dizer assim, provocativa, né, em relação às possibilidades de retorno, de nós vivermos de novo as experiências totalitárias que vivemos no passado. Então, eu queria chamar a atenção também para esse aspecto, né, porque o nazismo só foi possível porque o mal, em alguma medida, se naturalizou na sociedade, o mal se banalizou na sociedade, e o Eichmann não é nada mais do que uma figura que exemplifica esse processo. Mas há outras tantas formas de banalizar o mal no interior de uma sociedade. E nisso nós precisamos estar vigilantes. Nós não podemos banalizar o mal existente na sociedade de hoje e nem slogans como esses que eu falei anteriormente aí, porque eles carregam consigo a semente de regimes totalitários. Eles carregam consigo. Quando eu afirmo o Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos, de alguma forma isso me abre as portas para lidar daquela maneira com que a Ana Arendt estava falando nas origens do totalitarismo, com as minorias, com os expropriados de direitos, né? Quando eu falo América primeiro para os americanos, embora isso não seja, obviamente, não esteja ainda na esteira do que possa ser considerado um regime totalitário, mas abre as portas para que, por exemplo, os imigrantes, os apátridas, só para citar um exemplo, sejam tratados da mesma forma nos Estados Unidos. Precisamos lembrar que o nazismo não nasceu com a feição com que ele caiu. Ele nasceu muito mais ameno do ponto de vista das teses, por exemplo, sobre o extermínio dos judeus, né? E a solução final vai ser só um aprofundamento. Ou seja, na medida em que a sociedade vai dando espaço, vai dando vazão para esse tipo de bandeira, para esse tipo de ideário político, ele vai ganhando espaço, vai ganhando corpo, e quando a gente vê, a gente está enredado por ele. Por isso, não banalizemos o mal na sociedade. Não naturalizemos o curso dos acontecimentos políticos, porque nossos filhos, enfim, as futuras gerações poderão pagar um preço muito caro por isso, né? Eu acho que também é a contribuição que eu gostaria de deixar aqui. Biel, eu sem querer. Esse período do coronavírus, cara, e essas discussões, assim, saúde e economia, sobre as limitações a respeito do que isso viria, sabe? Isso me fez ficar, assim, profundamente estarrecido. E eu lembrei da Ana Arendt em alguns momentos. Lembrei mesmo, sabe? Quer dizer, que escolhas sociais nós estamos fazendo hoje em dia? Quer dizer, e se a gente tiver um outro vírus, um pouquinho mais mortal daqui a um tempo, que escolhas a gente vai fazer? Porque mais importante do que o que está acontecendo são as perguntas que a sociedade se faz. Que perguntas a gente está fazendo? Entende? Então, me deu assim, um mal-estar bastante grande em relação a esse quadro especificamente. Não só por conta da limitação das informações. A sociedade sempre foi bastante dissonante em termos de informação. As pessoas sempre têm opiniões próprias, as pessoas sempre vão receitar remédios X ou Y para resolver as coisas. Isso é normal do mundo social. O que é perturbador é vida ou economia. Isso é um negócio, assim, não há valor máximo. Ou melhor, aquilo que tem valor máximo já está precificado. Tem um valor de mercado, entende? Já começou a se fazer contas em relação a
quantas vidas valem a pena, quantas vidas valem a pena serem dado. Isso é um negócio muito, isso é muito banalidade do mal, cara. Jogar as pessoas aos leões uma atitude quase que normal. Sei lá. A gente vai precisar pensar muito no presente aí para tentar estabelecer tanto novas questões a respeito disso, quanto respostas para isso. Sabe? Como a Hannah Arendt precisou pensar muito para fazer essa origem do totalitarismo. Hoje, de longe, parece que está tudo mais claro, mas agora quando você está no meio da coisa, cara, é mais difícil. E é um convite também para todo mundo aqui. A gente vai ter que repensar muito a forma projetando, gente. Tá um jeito muito estranho. Um jeito muito estranho. É muito preocupante. Alguém tinha se inscrito para falar. A Francioli, né? Para variar. Tem uma série de comentários aí, gente, assim, não dá pra gente ir interagindo com todos os comentários, mas eu tenho lido todos aqui e impressionante, né, como as coisas vão se conectando aqui, né? Mas vai lá, Francioli. Então, um pouco isso que o Jael está falando ali e pelos comentários também, né? Me incomoda. O que me incomoda, assim, é essa ideia do homem de massa, né? E a gente acaba pensando, assim, fala do homem de massa no início do século XX e tal, e talvez a gente pensasse que fossem conceitos que estivessem superados, e daí quando a gente vê essas situações que nós estamos vivendo agora, será que a gente pensar que até que ponto nós superamos essas ideias, né? E eu acho que é um pouco isso que me angustia também, né? Mas a minha pergunta para vocês era mais ou menos assim, como é que a gente pode pensar, como é que fica a questão de uma produção de uma moral dentro dessa questão do homem de massa, né? Porque é isso que o Jael falou. Quando você pensa em colocar um valor, né? Você está pensando nisso, isso não deixa de ser uma ideia de que é uma moral produzida também, né? E como é que fica essa questão, né? Até porque é uma discussão que já tem me incomodado há um tempo, e eu até penso isso desde a época do mestrado, quando eu comecei a ler com mais profundidade o Foucault. Eu gosto muito do pensamento do Foucault, é um pensamento que me põe para pensar também, e eu gosto de pensar isso, como é que fica a nossa relação enquanto sujeito, um sujeito político, né? E daí, como é que fica essa nossa questão, então, enquanto sujeitos morais, nós podemos ser morais e políticos também para nossa ação. E daí, como é que ficaria, então, dentro dessa ideia de um homem massa que talvez estivesse superado no nosso imaginário, né? Porque eu acho que é isso que nós estamos percebendo hoje, com essa ideia. A própria pandemia escancarou mais ainda essa ideia de que, como o indivíduo ainda hoje, ele é um indivíduo que está conduzido como uma massa mesmo, né? Eu vou usar o que o Salles está dizendo por aí, é uma boiada, né? Passando tudo com a boiada, porque eu tenho visto isso, e é isso que você falou, Joel, é meio desesperador, assim, eu fico muito angustiada, né? Eu falei assim, eu ainda não estou no ponto de comprar uma corda, mas tem dia que você fala assim, putz, será que eu compro uma corda? Né? Porque... Aí, por outro lado, eu penso na questão da minha subjetividade, né, Beal? Eu falo assim, eu já deixei de advogar porque eu achava que lá naquele sistema eu não estava fazendo grande bosta, né? Aí eu falei assim, advogando, eu não estou ajudando, não estou servindo para nada. Quem sabe lá no ensino médio eu consigo mudar a vida de alguém. Porque se eu conseguir de alguma forma influenciar na vida de um indivíduo, eu já vou ter feito mais pelo universo do que eu fiz advogando, né? E eu tenho tido bons retornos, assim, no sentido, assim, de não que eu salvei o mundo, mas de que alguém disse assim, professora, um dia você me disse para eu não desistir. E são alunos que conseguiram terminar uma graduação hoje, né? E daí foi porque diz justamente isso. O dia que eu tava para desistir, eu falo assim, coisa que você fala no dia a dia para alguém que você acha que não influencia tanto, né? Então, assim, eu acho que é um pouco isso também na questão que você falou da gente se produzir e pensar num mundo diferente. Eu acho que é isso que está me segurando para pensar assim, pô, que mundo ruim é esse que eu estou vivendo, né? Ele está ruim, mas quem sabe ele possa melhorar ainda, né?
Mas eu acho que pensar um pouco, talvez deixar para depois do almoço, porque senão os colegas vão me matar. Deve estar todo mundo passado de fome. Não sei se a gente pode voltar nessa discussão um pouquinho depois do almoço. Eu acho que fatalmente a gente vai voltar nessa discussão, porque eu acho que no conjunto das perguntas que você colocou, implicitamente você já nos trouxe algumas pistas de por onde nós vamos transitar com respostas para essas perguntas, né? Nós vamos avançar depois do almoço para a obra do Foucault, e a obra do Foucault vai tematizar de uma forma mais contundente até do que a do Heidegger e do que a do Sartre, né? Essa questão da formação da subjetividade. É claro que para isso ele vai ter que estabelecer uma ácida crítica com relação às formas tradicionais de formação do sujeito, né? De constituição do sujeito, e vai mexer um pouquinho também com muitas das certezas que a gente julgava ter na modernidade, mas eu acho que ela vai nos dar as pistas para uma ética, né? E que é um pouco da tua preocupação. E o Foucault vai se preocupar muito com a ideia do cuidado de si, né? Que eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que, depois do almoço, também trabalhar aqui e comentar, né? Mas como eu acho que, volto a dizer, as pistas estão postas, né? Nós podemos ir para o almoço e voltar logo depois do almoço falando disso. Se é que não vamos fazer um intervalo ainda para falar do Foucault, né, Jael? Porque nós tínhamos ainda a ideia de falar do Thompson ali. Talvez o Thompson abra espaço para a gente falar também do John Rawls ali, que eu acho que é um autor importante aí para pensar. O Thompson vai ser basicamente por menção, Biel. Não tem nada muito assim, mas até por indicação. Porque quando ele fala do fazer-se, né, que eu acho que dá. Sei lá, acho que vai ajudar vocês, inclusive, a pensar algumas questões para o trabalho, mas mais isso mesmo. E já desejo a vocês bom almoço, tá? E nos falamos à tarde. Aí o Biel faz o fechamento. Isso aí. 12h20, nós voltamos aí. 1h20, pode ser? Uma horinha? Beleza, então. Beleza. 1h20 dá tempo de esquentar a comida no micro-ondas e voltar a tempo. Um abraço, até depois. Daí ela veio assim, tipo, isso que você pegou pra mim na promoção, leva 12. Tipo assim, não quer ir embora, tô muito tempo esperando pra ir embora já, né?